Bem-vindos! Hoje traremos a explicação do nosso trabalho sobre a divisão dos campeões de League of Legends em grandes grupos. Bem, o League of Legends é um jogo online multiplayer no estilo MOBA, também conhecido como Multiplayer Online Battle Arena. Ele foi desenvolvido pela empresa Riot Games e foi lançado no ano de 2009. Nele, possuímos duas equipes de 5 jogadores que competem para destruir a base do oponente. Cada jogador controla um personagem, que é denominado no jogo como campeão. Cada personagem possui habilidades únicas, e assim você tem um leque de possibilidades para fazer mais de 150 escolhas de personagens. E cada respectivo personagem possui sua função própria, vamos dizer assim. O jogo ele se passa em um mapa que possui três rotas principais, como a rota superior, a rota central e a rota inferior. A rota superior é denominada por personagens que são mais parrudos, ou seja, duram mais ou provocam pouco dano conforme o tempo. A rota central é denominada por magos ou assassinos, que muitas vezes tem a função de aniquilar o oponente, vamos dizer assim, ou na linguagem que falamos, burstar. E a rota inferior, que é basicamente dividida entre suporte e atirador. O suporte tem meio que a obrigação de tentar criar jogadas e ao mesmo tempo fazer com que o seu atirador ganhe os recursos necessários para crescer durante a partida, pois ele é conhecido como dano por segundo, ou seja, ele é meio que obrigado a finalizar os inimigos, onde a maioria das vezes ele tem basicamente a função de derreter, vamos dizer assim, os oponentes. E agora a gente fala da Rota da Selva, que é a Rota da Selva a gente dá mais foco perante esse trabalho. Geralmente é somado por assassinos, personagens assassinos, geralmente por lutadores, tanques, que são os parrudos que duram mais porrada, como assim dizemos, e além do mais. Agora, o caçador, mais conhecido como jungler na linguagem do jogador, é uma figura central do ecossistema dinâmico de League of Legends. Ele é responsável por navegar pela teia de decisões estratégicas que moldam o curso de uma partida, geralmente. Diferente dos jogadores associados às rotas, que eu citei agora há pouco, como a rota central, a rota superior, a rota inferior, o jungle ele opera na região conhecida como selva. Na verdade, o jungler. Ele tem a função de matar monstros neutros que residem e oferecem recursos vitais quando são abatidos. Essa posição confere ao jungler uma liberdade sem igual na tomada de decisões. Seu papel envolve uma gama diversificada de responsabilidades, desde a gestão eficiente dos recursos da jungle até a execução de ganks calculados nas rotas aliadas para garantir eliminações estratégicas de campeões inimigos. Além disso, o jungler desempenha um papel crucial no controle de objetivos importantes, como dragões e arautos, que oferecem vantagens substanciais à equipe que os conquista. A complexidade da jungle reside não apenas na habilidade de executar múltiplas tarefas simultaneamente, mas também na capacidade de adaptar-se rapidamente às necessidades emergentes da equipe. Essa adaptabilidade exige um profundo conhecimento do jogo, uma visão estratégica e habilidades excepcionais de comunicação e coordenação com os demais membros da equipe. Eu vou falar um pouco sobre os esportes. O cenário de esportes, especialmente em League of Legends, evoluiu significativamente desde 2009.
atraindo milhões de jogadores globais, com equipes profissionais estruturadas, suporte especializado e forte presença de patrocinadores. Os torneios oferecem prêmios altos e atraem profissionais qualificados. Além disso, plataformas de streaming como Twitch e YouTube Gaming ampliaram o alcance, tornando os eventos de LoL acessíveis a milhões de espectadores. Esse crescimento gera receita substancial através de compras no jogo, patrocínios e direitos de transmissão, além de criar diversas oportunidades de emprego na indústria. Assim mostrando que o esportes não é apenas um joguinho, e sim coisa séria que movimenta muito dinheiro e gera muitos empregos. Vamos com esse trabalho. O nosso objetivo desse trabalho é comprovar uma teoria contemporânea dentro do jogo de League of Legends. Essa teoria é que a jungle ou os caçadores, eles podem ser divididos em três categorias dependendo do seu estilo de jogo. Os campeões escolhidos são esses 15, onde os 5 de cima são os carnívoros, os 5 do meio são os herbívoros e os 5 de baixo são os onívoros. Os carnívoros são muito fortes no começo do jogo, e por serem muito fortes, eles querem buscar criar jogadas no começo do jogo, aproveitando o seu momento no jogo. Eles fazem os campos da jungle bem até, e não são muito bons atrás, quando eles estão atrás em recurso. Já os herbívoros, eles funcionam bem quando estão atrás em recurso, eles não são tão prejudicados, eles fazem os campos da jungle bem até, e são muito fortes para gankar as rotas, ajudar os companheiros e em lutas, mas não são muito bons em lutas 1 contra 1. Já os onívoros, eles são campeões que não funcionam muito bem quando estão atrás em recurso. Eles fazem muito rápido os campos da jungle e funcionam muito bem em lutas em grupo, porque eles têm muito dano a aplicar, então eles conseguem desempenhar um papel fundamental nas lutas. Para buscar os dados que precisávamos, tivemos que fazer isso através da API da empresa. A API é um sistema que faz intermédio entre o desenvolvedor e o banco de dados da empresa. O sistema está representado através da analogia do garçom, onde o consumidor comunica o prato que quer para o garçom, que leva essa informação para o chefe e depois traz o prato para o consumidor. Esse sistema permite comunicação entre o consumidor e o chefe. Após obter acesso à API, o primeiro passo foi definir os jogadores dos quais a gente ia querer buscar as informações. A gente fez isso escolhendo 3 jogadores para cada um dos campeões escolhidos, ou mains. Agora eu vou mostrar o notebook do código. Primeiro a gente importou as bibliotecas necessárias e depois definiu a chave de acesso à API. A gente consegue uma chave de acesso à API se registrando no site para desenvolvedores da Riot Games e solicitando a chave aqui. A chave é redefinida a cada 24 horas, então a cada 24 horas você precisa pegar uma nova, e também ela tem um limite de 100 requests a cada 2 minutos. Aqui estão a lista de todos os jogadores que a gente queria buscar as informações, e aqui o código busca o ID de cada um daqueles jogadores e junta numa nova lista de jogadores, só que com os IDs. A gente usa esses IDs para acessar o histórico de partidas desses jogadores, e desse histórico a gente busca as 60 últimas partidas de cada e salva numa planilha do Excel. A gente teve que fazer uma limpeza desse histórico, começando aqui porque uns campeões estavam registrados no sistema da API como uma abreviação do próprio nome, então toda vez que a gente ia buscar por esses campeões, a gente buscava pela abreviação em vez de pelo nome original. A gente também definiu um index para o jogador na partida, para cada vez que o jogador estivesse jogando com o main dele. Então, numa partida de 10 pessoas, seria, por exemplo, definido o index 2, que é o número desse jogador na partida. Depois a gente salva toda essa informação e retira as partidas em que o jogador tem um index none,
ou seja, que o jogador não estava com o campeão naquela partida, e também retira os jogos em que o campeão tem um index inválido, ou seja, menor do que 0 ou maior do que 10. Depois disso, a gente seleciona, a gente cria uma lista com as variáveis que a gente vai querer buscar e define um valor nulo para elas, um valor nulo correspondente a cada uma das variáveis, para cada um dos jogadores e jogos, que a gente vai definir com os valores reais através desse código aqui. Esse código, a gente busca essas variáveis dentro das informações da partida, que a gente consegue através de fazer o request. E o código também, ele imprime o progresso, mostra a porcentagem do quanto está concluído e quanto tempo falta. E com isso, a gente tem os valores de cada uma daquelas variáveis definidas como colunas para cada um dos jogos dos jogadores em que eles estivessem utilizando o seu main. Depois a gente salva isso e, como uma última limpeza, a gente tira algumas colunas desnecessárias. Como, por exemplo, a gente tira as colunas index, que a gente usou anteriormente para verificar o campeão do jogador, ou a coluna match limpa, que são colunas que a gente utilizou antes. A gente tira também partidas que acabaram cedo e partidas que acabaram em recriação. E a gente salva os valores dessas variáveis por campeão em diferentes planilhas de Excel, todas juntas no mesmo arquivo zip, que é isso que o código faz. Agora, continuando com a explicação sobre as variáveis escolhidas. Como no banco de dados, na API da Riot, quando você puxa uma partida, você tem muitas informações sobre muitos jogadores, a gente fez uma limpa com base no nosso senso comum e nosso entendimento de jogo, e pegamos só as variáveis que a gente entendeu como importantes para o jogo, pelo menos para o jogador da selva. Como por exemplo aqui, o personagem Nunu, um campeão tanque, um herbívoro, que a gente já comentou, que é um campeão que deveria não gostar muito de farmar, porque ele não tem um dos melhores clears do jogo, que ele ajuda muito o time dele e que as forças dele estão em jogar mesmo não estando mal atrás. As variáveis dele mostraram os seguintes coeficientes. De fato, mostraram uma relação negativa com ficar farmando a jungle. Mostrou um coeficiente positivo em quanto gold ele recebeu. Isso por causa de quando o Nunu recebeu muito gold, tem alguma coisa estranha. Não é um jogo típico. Esses jogos não típicos fazem com que, se o Nunu está muito forte, o Nunu ganhou muito gold, o time dele provavelmente também está muito forte. Que não costuma ser a situação. Por exemplo, isso não implica que se o Nunu ganhar muitas kills, ele vai ganhar porque ele tem muito gold. Bem pelo contrário, mostra que ele ter muito gold é algo raro e que se acontece, parabéns pra ele, ele tá jogando muito fora da curva. Aí, outras variáveis aqui. O takedowns first X minutes, ou seja, os abates, contribuição em abates nos primeiros 10 minutos, mostra novamente que, como esse campeão tem um rank muito forte, ele de fato se encaixa bem nessa categoria. Um dano por minuto elevado também, ele implica que o boneco está fazendo diversos ganks, diversas tentativas de lutar com o time dele, o que aumenta o time dele. Não pode ser interpretado, por exemplo, como ele tentando lutar um contra um, ou ele tentando farmar a jungle. Como você pode ver aqui embaixo, a porcentagem de dano do time dele tem uma correlação negativa, o que implica que, de fato, esse dano por minuto alto é dele fazendo ganks, e não dele carregando o time dele. Porque quando ele representa uma grande parcela do dano do time dele, ele costuma perder, como você pode ver com esse Team Damage Percentage. A quantidade de tempo gasto vivo implica que os ganks dele estão funcionando, que ele não está trocando mortes à toa. O Rift Herald Takedowns é muito por conta do meta, um meta que o Arauto não está tão forte. Meta esse sendo a situação atual do jogo. É uma jogada que, por mais que seja boa, ela não necessariamente
te leva à vitória com tanta frequência, apesar de ser um objetivo legal. Takedowns, volta por mais estranho que pareça, e ter abates nos primeiros X minutos ter uma correlação positiva, mas abates ter uma correlação negativa, isso acontece porque em jogos muito longos o Nunu costuma ter mais abates. Então é natural que isso aqui aconteça. Tanto quando você pode ver embaixo que dá uma correlação muito parecida com o tamanho, a duração do jogo. Que o Nunu, ele, apesar de ser de uma classe que escala melhor do que a maioria dos carnívoros, por exemplo, não é um campeão assim muito forte no late game. Então esses dados aqui de fato bateram muito bem com o que a gente imaginava. Mas como que a gente chegou nesses números, você pergunta? A gente usou uma regressão. Regressão, isso sendo uma equação matemática que serve para você definir quanto que diversos fatores influenciam em um resultado de algo, por exemplo. Como aqui, o que leva mais um mundo à vitória? E daí você vai somar os coeficientes, como a gente vê aqui no Nunu. Você vai multiplicar esses coeficientes pelo valor que um Nunu vai ter no jogo dele, por exemplo. E você vai conseguir chegar numa predição de se ele vai ganhar ou perder. Por exemplo, você viu que o Nunu farmou muito, teve pouco gold, poucos abates nos primeiros minutos, pouco dano por minuto e deu muito da porcentagem do dano do time dele. Esses são todos sinais negativos para a vitória do Nunu. E a regressão que a gente escolheu foi a de Reed, que é uma regressão muito prática, porque como a gente está trabalhando com mais de 40 variáveis, inicialmente a gente está trabalhando com mais de 40 variáveis, e a gente não queria descartar nenhuma, ela se mostra extremamente positiva, quando comparado, por exemplo, com laço ou só correlação linear normal. Onde o laço iria retirar muitos das nossas variáveis que a gente queria avaliar, ainda mais porque a gente não só queria avaliar, como a gente queria comparar, quanto a correlação linear poderia gerar valores estranhos por conta de quantos números diferentes tem aqui. A regressão de Reed, ela costuma levar o valor de diversas variáveis para um valor bem baixo, próximo de zero, mas não costuma retirar elas, deixando elas em zero. Quanto aos scores, ou seja, o quão próximo de um resultado de fato nós chegamos, os scores ficaram entre 0,78 a 0,91, ou seja, entre 78% e 91% de precisão com os testes. Os campeões que tiveram os valores de testes menos positivos, por acaso, foram os jungles carnívoros. Aqui, um mapa de calor da nossa correlação. O campeão Lee Sin, em especial, ele teve a menor correlação do jogo, onde nada pareceu impactar muito o jogo dele. O que fala sobre algumas coisas. Fala sobre os jogos médios de Lee Sin, fala sobre a situação do campeão atualmente no meta e sobre o quão estável ele consegue ser, mesmo não sendo um campeão do meta. Os valores esperados de um Lee Sin seriam valores muito bons para quando ele pega kills, para quando ele entra em killing sprees, para quando ele não morre. Isso deve para quando ele dá muito dano. Teoricamente, esses valores eram para ser todos muito positivos, mas estranhamente a maioria deles foi negativo. Ficaram valores muito próximos de zero, a grande maioria das coisas. E os valores que de fato mostraram uma correlação mais positiva com ele foram assistências, gold por minuto, dano por minuto e objetivos feitos, além de tempo vivo. Tempo vivo porque ele é um campeão muito arriscado, é um campeão que consegue fazer jogadas muito fora da curva e que a maioria dos jogadores de fato tentam. Mas quando eles não conseguem, isso atrapalha bastante o jogo deles. Enquanto abates de dragão, dano por minuto, gold por minuto e assist são valores que mostram que ele tá numa situação onde ele é um personagem que vai ajudar o seu time no início do jogo, que vai conseguir um recurso para ele no início do jogo, mas que chega uma hora do jogo que ele diz, tá, eu não consigo carregar por mim mesmo, vou ter que deixar pro meu time. O que é uma coisa um tanto estranha, porque o que a teoria de classes falava é que ele deveria conseguir carregar o jogo dele quando ele pega kills.
Outro campeão da mesma classe que ele, que teve valores basicamente iguais, foi a Rek'Sai, que, como você pode ver, é quase um Ctrl-C, Ctrl-V dos valores do lado. Skarner, que é um herbívoro, ele também teve valores. O Skarner especificamente esperava valores meio estranhos mesmo, porque ele estava numa situação muito forte, muito atípica para um campeão tanque, onde coisas como farm eram muito fáceis para ele, as lutas dele eram muito fortes, até no 1v1. E os valores que foram mais surpreendentes, assim, eu acho que vale a pena ser comentados desse hitmap, é que, o Nunu, ele basicamente se encaixou perfeitamente no nosso ideograma, o que a gente imaginava que ele iria ser. O Karthus, ele mostrou algumas coisas muito estranhas, como, por exemplo, ele tem uma correlação negativa com monstros da jungle aliada farmados. Nossa teoria é que quando ele farma muito os jungles, as criaturas da própria jungle, o Karthus esquece de fazer outras coisas no mapa, ou ele só está farmando porque ele não tem mais nada no mapa para fazer. Mas a gente é isso que provavelmente acontece aqui, porque ele é um campeão que é feito para farmar na teoria. Um valor extremamente positivo para ele foi os abates nos primeiros minutos, isso porque quando ele consegue uma vantagem, o jogo fica extremamente desagradável de ser jogado, porque ele não deveria ter essa vantagem nesse jogo. E outros valores como dano por minuto, assistência e o Gold foram de fato importantes. Ele teve um dos valores, se não o valor. É, ele teve o valor mais positivo com assistência do jogo, chegou perto do Skarner, mas ele ainda tem um pouquinho maior, porque porque ele é um boneco atípico, ele é o único jungle que consegue ajudar o time sem ter que estar junto com o time. Ele pode apertar uma das habilidades dele interfere com todos os inimigos do mapa inteiro de uma vez. Então ele consegue assistências muito fácil. E geralmente quando ele ulta para pegar assistência, é uma situação que o time dele já conseguiria pegar uma kill ou chegar muito perto disso. Ele também é o único campeão da lista inteira que tem uma correlação positiva com mortes, que deveria ser o oposto que a classe dele faz. A classe dele não deveria querer ficar atrás de maneira alguma, deveria tentar se manter o máximo na frente possível. Não que seja possível sempre, mas deveria tentar. Mas ele é um campeão que tem o único campeão com a correlação positiva de mortes. Isso se deve à passiva dele. Como a passiva dele permite que ele interfira com o jogo mesmo morto, isso muda um pouco a dinâmica dele. O que nós esperávamos era que os campeões carnívoros, como a Rek'Sai, o Lee Sin, o Xin Zhao, tivessem uma correlação muito negativa com a morte, e de fato eles tinham. Depois, os campeões onívoros tivessem essa correlação negativa também, e eles de fato têm, com exceção do Karthus. E os campeões herbívoros tivessem a correlação menos negativa possível com mortes, onde de fato o Zek mostrou isso, o Ramos mostrou isso, o, o Nunu mostrou isso, mas porém campeões como a Sejuani, ela é um caso meio específico porque ela depende um pouco mais de Snowball do que os outros aparentemente. Ela e o Skarner. O Shinzal e o Fiddlesticks também são duas anomalias, vamos dizer assim, colocamos assim, que eles têm valores muito, correlações muito extremas. Eles têm, por exemplo, quando o Shinzal está dando muito dano, ele está ganhando muito. Quando ele dá a maior parte do dano da equipe. Isso provavelmente se deve aos jogos extremos, onde o Shinzal está muito forte e daí ele carrega muito o jogo. Mas ele tem correlação negativa com coisas como Gold, o que é muito estranho, e dano, que também é muito estranho. Onde esse Gold Earned, provavelmente, essa correlação tão negativa com Gold ganho e com dano por minuto, aliás, mais com Gold do que qualquer outra coisa, é por causa da duração dos jogos, que ele é um campeão que decai bastante até. Deveria ser um campeão que decai muito, pelo menos. Mas o outro campeão, o Fiddlesticks, que não deveria decair tanto, também tem um valor ainda mais negativo. Então, alguns números são muito estranhos. Talvez por conta dos jogadores que nós escolhemos terem um playstyle muito próprio ou alguma coisa do gênero. Mas
é bem complicado, porque LoL é um jogo onde você só controla um personagem. E diferente de jogos como xadrez, que você tem a agência pelo seu campo inteiro, no LoL você só controla um quinto do seu time. E esse um quinto, às vezes, tem características muito especiais, como ele sim, que mesmo que ele seja um campeão muito forte no início do jogo, se ele ficar atrás, ele ainda tem algumas habilidades que conseguem dar um pouco de assistência pro time dele. Ou o Karthus, que mesmo que morra, consegue ajudar o time dele, e ajuda o time dele mesmo estando num lugar diferente. Enquanto tem outros que, como o Nunu, tem um estilo de gameplay muito direto ao ponto. E ele faz isso, ou ele não faz, consegue fazer nada direito. E isso leva a gente a uma conclusão, que é que, apesar dessa teoria de arquétipos ter algum embasamento, de fato ela tem campeões que representam ela muito bem, alguns campeões, principalmente campeões com kits complexos ou kits muito diferentes do resto, não costumam se encaixar muito bem nisso. Campeões como o Skarner, que tem toda a capacidade de um tanque de um herbívoro, de ter utilidade pro time dele mesmo atrás, se mostra um campeão extremamente forte quando tá na frente, porque ele tem capacidades de 1v1 maiores do que de qualquer outro, qualquer outro tanque, qualquer outro herbívoro. Talvez a Sejuani seja a única que se iguala no início do jogo. Ele tem capacidade de limpar a jungle mais rápido que qualquer outro herbívoro por causa da habilidade passiva dele. E que campeões como ele conseguem ser usados de maneira muito diferentes. Que não deveria. Isso é um pouco de um termo que é usado para os jogos, é overload. É quando tem muita coisa, o boneco faz muita coisa. Não deveria. Mas isso prova que essa teoria de fato já é uma teoria com embasamento, mas talvez já esteja um pouco ultrapassada e que os campeões do LoL deveriam ser mais observados como casos singulares. E que até mesmo a concepção que os próprios jogadores têm dos campeões do LoL deveria ser um pouco mais aprofundada. Mas muito obrigado pela atenção e espero ver vocês de novo no próximo semestre.